Oi, gente, tudo bom? Vamos começar mais uma aula do nosso segundo ciclo, turminha do tio Igor, da tia Laura, da tia Renata, da tia Márcia. Hoje a gente vai falar sobre uma parábola, a parábola do semeador. Mas antes de contar a história dessa parábola, eu queria lembrar vocês o que é uma parábola. Quem lembra o que significa parábola? Vocês já estudaram na escola sobre parábolas, é um gênero textual e já leram várias parábolas. Há 2 semanas atrás eu contei a parábola do bom samaritano. Quem que pode lembrar aí? Vamos lembrar da história do bom samaritano? Por que contar por parábolas? Desde pequenininho, quando a gente é muito pequeno, a gente escuta histórias que tem sempre um fundo, uma moral, um fundo moral para a gente entender por que tem que obedecer, por que tem que ser grato, né? Tem um monte de histórias que a gente escuta desde pequenininho que tem esse significado para a gente. E aí, por que Jesus contava parábolas? Jesus falava por parábolas, olha só o que está dizendo aqui. Jesus falava por parábolas para não dificultar o entendimento, porque as pessoas, elas precisavam entender o que ele estava dizendo. Jesus queria deixar a mensagem para que as pessoas pudessem compreender a história e seu significado. Ele não deixou as histórias escritas, ele as contou. Olha essa imagem que é Jesus contando as histórias. Olha a expressão, né, o olhar das pessoas aqui para Jesus, né, nesse retrato, mostrando esse retrato que alguém pintou, né, essa tela. Ele contando uma história. Então ele contava a história, porque quando a gente escuta uma história que a gente pode transpor para a nossa vida, nós pensamos nas atitudes que a pessoa tomou na história, né? O que ela fez. E a gente pode pensar nas nossas atitudes diárias. A gente consegue escutar a história e nos ver na história, ver as nossas atitudes. Então, Jesus contou por parábolas, ele ensinou muitas vezes por parábolas para que as histórias permanecessem no nosso coração, que a gente lembrasse depois das histórias. A parábola que eu vou contar hoje é a parábola do semeador. Então, Jesus começou a contar essa história dizendo assim: um semeador saiu a semear. Por que ele escolheu um semeador? Olha aqui, gente, aqui está a figura de um semeador, aqui mostra ele jogando as sementes no solo. Aqui está mostrando uma pessoa, na época, preparando a terra, né, com os animais, e ele junto, levando tipo um arado, que é o que ia revirando a terra. Ele contou a história do semeador, que era uma profissão comum na época, a pessoa que jogava semente na terra para plantar. Hoje, quando vai plantar nas grandes fazendas, se usa grandes tratores, grandes equipamentos de jogar semente. A semeadura é feita com equipamentos próprios, mas antigamente era uma profissão comum, né? A pessoa ir jogando as sementes no solo e depois que ela jogava a semente, que o solo era preparado para o plantio. Então fazia o contrário do que a gente faz hoje. Hoje a gente prepara o solo primeiro, depois já vem o arado jogando as sementes. Então ele contou porque todas as pessoas que estavam escutando a história na época conseguiam entender sobre o que ele estava falando. Era fácil das pessoas compreenderem o jeito que ele estava dizendo. Então ele começa a história assim: um semeador saiu a semear. E quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram-nas. Então ele foi jogando, quando ele saiu a semear, algumas já foram caindo ali, ele foi jogando na beiradinha do caminho. E quando ele jogava, a semente nem chegava a encostar, se reencostar no chão, nem se aprofundava no chão, o passarinho já vinha e comia. Porque é comum, quando tem gente jogando semente, quem já foi na roça, quem tem algum
amigo, algum parente, algum que mora na roça, já viu alguém jogando semente? Quando a gente joga semente para os pássaros, vem aquele monte de passarinho para pegar. E assim, as sementes que caem na beira do caminho, logo os pássaros comem. Outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos. Olha quantas pedras aqui, olha, né? Onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra não era profunda. Então a semente caiu por cima ali mesmo, logo ela germinou. Mas ela não resistiu, porque como ela não tinha raízes profundas, logo a planta morreu. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram, os espinhos foram crescendo, a erva daninha, sabe? A erva daninha é quando tem os vasos de planta na casa da gente, que nasce aqueles trevinhos, aquelas plantinhas que não são desejáveis. Se a gente não tira essas plantinhas, elas matam a nossa planta principal, né? E aí cresceram com os espinhos cresceram e sufocaram a planta que nasceu ali. Mas outra parte caiu na terra e dava fruto. E aí havia grão que rendia mais 100 frutos ou 100 sementes, outros 60 e outros 30, cada por cada um. Cada semente jogada rendia 100, rendia 60 ou rendia 30, mas rendiam, que caíam em terra fértil. O que Jesus quis nos contar nessa história? E aí eu fiz aqui em formato de coração para a gente pensar no solo como o nosso coração. O solo que Jesus estava contando aqui era o nosso coração. A semente é o evangelho que nós escutamos toda semana. E o semeador é Jesus. O evangelizador, ele está trazendo para nós a palavra de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. Mas qual é o solo que essa semente, que é o ensinamento, que é o evangelho, qual solo ele vai encontrar no nosso coração? Ele pode encontrar 4 tipos de solo. Qual é o primeiro solo que a gente viu? O solo da beira do caminho. O solo da beira do caminho é aquele dia que a gente escuta uma palavra de Jesus, a gente escuta o evangelho, escuta uma coisa que a gente tem que fazer, eu escuto dizer assim, nossa, a gente não pode ficar rindo do nosso amigo, porque ele vai ficar triste, porque isso é errado, eu debochar do amigo. Mas eu acabei de escutar isso, vem um colega e fala assim, vamos lá, vamos mandar mensagem aqui pelo WhatsApp pro fulano, dizendo que ele é feio, de que ele é fedido, de que ele é 4 olhos, de que ele é gordo. Vamos mandar mensagem para irritar ele na turma da sala? Aí a gente vai lá e fica junto mandando a mensagem. E o colega vai ficar triste e vai sofrer aquele preconceito ali no grupo. Quantas vezes a gente sabe que isso é errado, a gente acabou de escutar que isso é errado, mas vem um colega, e o colega aqui está sendo representado pelo pássaro, ele vem um colega e já come a semente. A gente acabou de receber a semente do ensinamento, mas a semente nem fez morada no nosso coração e um colega já nos tirou do caminho certo e a semente não germinou e nós fizemos o que era errado. Outro tipo de solo no nosso coração é o solo cheio de pedra. Aí a gente foi lá, escutou, está aqui escutando a palavra de Jesus, escutando os ensinamentos do Evangelho, escutando o que a gente precisa. E como é que está o nosso coração? Cheio de pedra. Aí a semente até chega no coração, eu escuto, sei que Jesus quer que eu mude a minha vida, eu sei que eu preciso mudar a minha vida para fazer o bem, aquela semente germina, mas tem tanta pedra no meu coração que a planta vai morrer, não vai conseguir dar fruto, não vai conseguir ir para frente. Por quê? O que são essas pedras? Eu tô com tanta mágoa, eu poderia ter uma convivência melhor com meu irmão, mas eu tenho tanta raiva dele porque ele mexeu nas minhas coisas que eu não consigo deixar a semente germinar no meu coração. Essa semente não acha, a raiz não consegue se aprofundar e ela seca. Outro tipo de coração é o coração cheio, que eu deixo crescer as ervas daninhas e os espinhos. O que acontece no nosso dia a dia? Jogou uma semente do evangelho, um ensinamento do bem, e aí eu deixo
a correria do dia a dia, as tarefas, os afazeres, o jogo do meu game, que é mais legal do que eu parar para fazer uma prece. Aí eu vou dormir, já tô tão cansada daquele dia que eu falo, eu nem quero fazer prece. E aí essas atitudes do dia a dia são os espinhos que vão crescendo e vão matando a semente boa que foi jogada no nosso coração. Quer dizer, esse solo do nosso coração eu deixei o espinho crescer mais do que a planta. Agora também nós podemos deixar o nosso coração com o solo preparado. A gente vinha escutar a aula aqui que a gente grava com tanto carinho para vocês todo domingo e vinha escutar essa aula vim escutar a nossa aula que a gente grava com tanto carinho, com o coração, o solo preparado. Hoje eu vou escutar a aula, eu vou prestar atenção, eu vou tentar fazer nessa semana o que me trouxe essa aula, né? O que é a mensagem que trouxe ao meu coração? É deixar um solo preparado para os ensinamentos de Jesus. Agora eu vou fazer uma proposta para você fazer uma prece aí dentro do seu coração. Assim, de voz baixa, dentro da cabeça, dentro fazer com o coração. Vamos pensar sempre nos conectar com Cristo, com a espiritualidade amiga, pedindo ajuda para que a terra do nosso coração sempre esteja fértil para a prática do plantio da semente do bem, que a gente consiga sempre deixar o coração com a terra boa, para que a gente possa receber a semente e essa semente ter como germinar. Sabe quando a gente plantou o feijãozinho lá na escola, o feijãozinho no algodão? Nem sempre o feijão germina, né? Ele solta a raizinha, mas se eu não passar ele para a terra, ele morre. Se eu deixar ele no algodão ali, ele não vai ter terra para ele se fixar. E é isso que a semente dessas palavras de Jesus que a gente escuta, elas têm que ter terra firme, terra boa, para crescer e gerar outros frutos. Vamos orar e vamos nos instruir para sempre melhorar a qualidade da terra em que a semente do Evangelho é lançada. Isso não é tarefa fácil, não é, nem para vocês, nem para os adultos, não é. Nós não podemos esquecer de orar. Jesus nos disse vigiar e orar. A gente tem que vigiar todo dia, nós mesmos, vigiar nossas ações e pedir para Jesus nos ajudar. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz, nas atitudes nossas do dia a dia, deixando o nosso coração sempre com uma terra boa para a palavra de Deus. Fiquem com Deus, até domingo que vem e vamos tentar essa semana deixar o nosso coração sempre aberto à semente de Jesus. Um grande abraço para vocês. Até mais.